Quem é Deus? E o que significa a divindade em nossa vida? Será que ele é apenas uma força universal ou ele tem algumas características humanas na qual a gente pode compreender? E de onde vem essa ideia de Deus? E como é que ele varia de religião para religião? Poderia ser ele a origem de tudo? Ou é simplesmente algo criado na mente de um ser humano? E essas perguntas que nos levam a refletir sobre a essência do divino e o seu papel sobre a nossa existência. Antes da criação do mundo, Deus sempre existiu, em uma eternidade que transcende o tempo e espaço. A Bíblia ensina em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes desse ato criativo não havia nada além de Deus, cuja existência é a própria fonte de toda a existência. Neste estado eterno, Deus não estava apenas aguardando, mas existia em perfeita comunhão dentro de sua própria natureza. Quando decidiu criar, ele trouxe à luz a um universo que refletia sua glória e sua bondade. A criação não apenas trouxe ordem ao caos, mas trouxe também um significado a tudo que existe. Assim, a história do mundo é entrelaçada com a história de Deus, cuja presença é fundamento de toda a realidade desde o início. Ele estabeleceu um relacionamento com a criação, convidando a humanidade a conhecê-lo e se relacionar com ele, revelando assim a beleza de sua eternidade e a profundidade do seu amor. Mas peraí, mas tudo que a gente vive aqui e tudo que a gente faz aqui realmente tem Deus no meio disso? O que a ciência fala sobre a existência de um ser tão poderoso capaz de fazer tudo isso que eu acabei de falar? A ciência, por meio de várias teorias de descoberta, oferece uma explicação sobre a origem do universo e a complexidade da vida que podem sugerir que Deus, como uma entidade criadora, não é bem necessário para compreender esses fenômenos. Um dos exemplos mais conhecidos aí que o povo sempre conhece é a teoria do Big Bang, que propõe que o universo começou a se expandir a partir de um estado extremamente quente e denso há cerca de 13,8 bilhões de anos. E essa teoria é suportada por evidências observacionais, como a radiação cósmica do fundo e a observação da expansão da galáxia. A partir desta perspectiva, muitos cientistas argumentam que o universo pode ter surgido de processos naturais sem a intervenção de uma divindade. E além disso, a evolução da espécie, explicada pela teoria da evolução de Darwin, demonstra como a diversidade da vida pode ser resultado de um processo natural de seleção, sem a necessidade de um criador. A evolução mostra como organismos podem se adaptar e mudar ao longo do tempo através de mutações genéticas e pressões ambientais, sugerindo que a complexidade da vida pode surgir de mecanismos naturais. Por fim, áreas como cosmologia e biologia continuam a investigar as origens e fundamentos de realidades frequentemente encontradas, resposta que não depende de explicação divina. Isso não significa que a crença em Deus seja descartada, mas sim que a ciência oferece uma perspectiva alternativa que desafia a necessidade e a divindade como explicação para a existência do universo e a vida. Pera aí, mas então quer dizer que a ciência está dizendo para nós que não necessitava de um Deus ou um ser supremo para poder criar tudo isso que o universo é? E a pergunta que fica em nossa cabeça é: o que aconteceria com o mundo se não existisse Deus? Vem comigo, eu vou te contar o que aconteceria. Um mundo sem Deus, o caos reinaria. Sem uma base moral, os indivíduos se tornariam prisioneiros dos seus próprios interesses, levando a um desmoronamento social. A ética se tornaria subjetiva. Até porque, o que é ética, né? A luta por poder, um recurso, alimentaria conflitos incessantes. A ausência do propósito coletivo geraria divisão, transformando a humanidade em rivais implacáveis. Desesperança e empatia se espalharia, à medida que a busca por prazer momentâneo substituísse laços significativos. A exploração desenfreada da natureza humana resultaria em uma devastação, enquanto a vida se tornaria uma luta constante por afirmação de que o universo é indiferente. Nesse cenário, a civilização afundaria nas trevas da autodestruição, em busca de significado em um vazio absoluto. A beleza da vida seria eclipsada pelo desespero e a humanidade poderia se perder em um ciclo de caos sem fim. É um cenário onde não há esperança nem redenção à justiça divina. O desespero poderia se espalhar, o vazio existencial geraria um clima de empatia e desesperança, levando muito a sucumbirem à violência, a vícios e à destruição.
Já parou para pensar num mundo como esse? Até porque se Deus não existisse, por que seríamos bons ou teríamos moralidade? Até porque tudo que vivemos hoje aqui no mundo, a moralidade e tudo de bom que fizemos vem de Deus. Todas as leis vieram desde Moisés, que foi dada por Deus. Logo, se Deus não existisse, Deus não falaria com Moisés. Não existiriam leis que foi passada para Moisés, que hoje em dia utilizamos as mesmas leis, de formas diferentes, mas utilizamos. Então, o mundo seria realmente um verdadeiro caos. Mas a pergunta que você faz aqui é: se Deus existe, como ele surgiu? A origem de Deus é um tema muito complexo, que varia entre diferentes tradições religiosas, filosóficas e espirituais. Em muitas crenças, Deus é descrito como eterno, sem começo e sem fim, existindo fora da limitação de tempo e espaço. Essa ideia de Deus como incriado ou não originalizado é comum em diversas religiões monoteístas, como o cristianismo, islamismo e o judaísmo. Na Bíblia, por exemplo, Deus se revela como eu sou, que indica sua autoexistência. Ele não foi criado por ninguém, nem por nada, mas sempre existiu. Essa concepção de Deus transcendente que podemos entender com uma lógica humana, já que todo mundo que conhecemos tem um começo e uma origem. Deus, no entanto, é considerado a fonte de toda a criação, aquele que trouxe o universo e tudo que nele há existência. Em termos teológicos, a própria existência de Deus não depende de nada anterior. Essa noção é chamada de aceidade, que significa autoexistência de Deus. Em algumas tradições, Deus é visto como um mistério, além da compreensão humana, uma realidade fundamental que não pode ser explicada completamente. Ele simplesmente é. A sua existência é o fundamento de tudo que existe. Deus é o princípio e o fim de tudo. Isso realmente é de chocar, gente, porque até hoje não temos respostas suficientes para poder dizer como Deus existiu. E mesmo se tivéssemos, não poderíamos explicar, porque nossa mente humana jamais conseguiria imaginar uma coisa dessa, um ser que sempre existiu e nunca teve início. Talvez nunca chegaríamos a essas respostas. Apenas quando formos para o céu e perguntar para ele. Até porque Deus, para existir, ele não poderia ser apegado ao tempo, ao espaço, a nada disso. Porque se ele fosse apegado ao tempo, ele não conseguiria criar o tempo, porque logo ele precisaria do tempo para criar o tempo. E se ele precisasse do espaço para criar o espaço, ele teria que estar no espaço para criar o espaço. Então logo ele não precisava do espaço, porque ele já criou o espaço sem estar no espaço. Isso é muito complicado. Na verdade, o que podemos dizer é que é errado falar que Deus está em todos os lugares, porque é muito pelo contrário. Todos os lugares é que estão em Deus. Tchau e até o próximo vídeo.